eu vivi duas rupturas muito grandes, né? A principal das rupturas, a primeira dessas rupturas foi, obviamente, o golpe de 64, em que o Brasil vinha avançando numa certa direção, de maior independência, de uma busca de maior lidar de maneira mais equilibrada com os conflitos mundiais e com reforço a certos princípios básicos, como autodeterminação, não intervenção, e na época não se usava essa expressão, mas uma certa pluralidade ideológica, um pluralismo ideológico. Eu acho que a figura que encarna isso é muito impressionante, Santiago Dantas, né? Ele foi ministro das Relações Exteriores 8 meses ou 9 meses e marcou de uma maneira muito forte a política externa brasileira, porque ele conceitualizou, ele não foi só ele que criou ou que desenvolveu a própria política externa independente, lógico, já vinha vindo de alguma maneira, de forma muito marcada no período Jânio e Afonso Arinos, mas o Santiago não só manteve, aprofundou e conceitualizou isso de maneira muito, muito forte. E era essa visão de que o Brasil não teria que se encaixar numa única percepção do mundo, que devia lidar com o mundo plural, como na época era basicamente a União Soviética e Estados Unidos, a própria China estava ficando muito para trás, né? Um país pobre, começando ali a ensaiar um conflito com a União Soviética, na realidade, mas muito dependente ainda. Então era basicamente isso, a Europa Ocidental muito, muito dependente dos Estados Unidos, né? Ainda, na época, para mim, parecia distante, mas quando você olha a história, 12, 13 anos depois do Plano Marshall, do final da guerra, um pouco mais talvez, então eram basicamente esses dois mundos, e o Santiago Dantas encarnou, digamos assim, esse movimento que, de alguma maneira, já se esboçava no governo Juscelino, que tinha também tido expressões por Getúlio, mas ele caracterizou isso muito bem e ficou um símbolo na política externa independente do Santiago Dantas.